Olá, crentes! Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele que vive o melhor dos dois mundos, ora psicólogo, ora repórter, tá sempre trazendo uma notícia quentinha e com imagens para edificar a vida dos irmãos. Gabriel Gomes. Eu prefiro não comentar sobre quais vídeos são esses e quais imagens são essas. Até porque, como eu digo... Não, fofoqueiro não, ele traz edificação. O podcast ainda não me dá um advogado bom o suficiente para pagar. Então eu prefiro ficar quieto. Oi, gente, boa noite. Quero dizer que nós... Mas eu não tava reclamando, tá? Só em... Não, irei continuar. Quero dizer duas coisas. Hoje nós estamos com a sala Kids aqui funcionando do nosso lado. Todo vapor. A todo vapor. E às 11 da noite. Essa pipoca ainda tá um pouco sem sal. Não, você derramou um caminhão de sal aqui e não chega. Não sente o paladar dela. Não é possível, cara. Um caminhão de sal aqui não tá o suficiente pro seu paladar. Vou botar um pouco de sal nessa. Depois vai reclamar da pressão. E ele, que não fala só pela boca. Ele sempre usa suas roupas pra comunicar o que tá preso aqui, ó. E aqui. Paulo Otávio Rodrigues. E aí, rapaziada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pra quem não entendeu... Sem fazer merchan, hein? Mas essa não é a única. Sempre tem uma mensagem. Sem merchan. Que não é da mensagem, Um dia, quem sabe, eles estão patrocinando. Já. Qual é o nome dessa mesmo? Ah, pode falar não. Não é melhor não falar, né? Não estão pagando. E aí, galera, vamos para mais um episódio animado aqui com a Sala Kids. Estamos a todo vapor na implementação. Impressionante como Kids é sempre uma rave, né? Exatamente, cara. Não importa o lugar. 2020, cara. Ninguém tem escola amanhã. Ah, não. Não, mas tá de férias, eu acho, né? Quem não tem férias sou eu, infelizmente. Pegou aí, né? Manda para as pessoas certas. Quem é, sabe. E aí, gente? Preparados? Quanto tempo a gente não se encontra só a gente, né? Só nós três. Já tem um tempo que a gente não... É porque a gente tá chique agora. Então a gente se acostumou com um padrão que a gente não quer abrir mão dele agora, de trazer convidados. Verdade. Mas pra quem estava com saudade. Exato. Gente, nós. Um arroz e feijão bem feito é sempre um arroz e feijão. Muito boa essa sua analogia. Então, assim, muito boa. Se o episódio for bom, o episódio é bom e acabou. Exato. Não que a gente não precise de convidado, a gente chama convidado, tá, gente? Por favor, convidados, vocês são super bem-vindos. Mas a gente gosta de estar aqui só a gente também, né? Porque é aqui que sai a treta dos outros. É daqui que saem as polêmicas. Então, vou começar. Quanto tempo eu não faço uma pergunta? Nossa, eu não tô nem acreditando. Então, eu vou perguntar. Mas, aliás, como vocês estão se sentindo hoje, hein? Presos? Não. Sufocados? Tô de boaça. Que bom, porque a pergunta é eu essa. ia comer uma pipoca e geralmente eu sou o primeiro a responder. Desisti de comer a pipoca. Vou jogar pro tema, hein? Pode crente ser livre? Dissertem. Eu vou retrucar com outra pergunta. O que é ser livre? Pro crente, o que é ser livre? E aí, Paulo? Livre das amarras do diabo. Amarras do diabo. Minha avó falava isso. Minha avó também. Quer dizer, minha avó tá viva ainda. Então todo ela ainda mundo fala isso, eu acho, das amarras do pecado. Desamarração do pecado. E aí, pode ou não pode? Depende do que o cristão entende como liberdade, né? A gente está vivendo uma era nessa geração em que a liberdade relacionada ao cristianismo ela tá muito abrangente. Cada um começou a entender liberdade da sua forma, da forma que quer. Então, assim, é muito interessante isso, porque o mundo, ele tem uma visão sobre liberdade.
O cristão tem outra visão sobre liberdade. O mundo, às vezes, muitas das vezes, para algumas pessoas, elas entendem que a gente não é liberto. Não é livre, entendem né? que a gente não é livre, que a gente não vive liberdade, que a gente vive preso. E... a pipoca mesmo. E a gente conhece a nossa liberdade. Nós sabemos que nós somos livres em Cristo. Nascemos para ser livres em Cristo. Porém, liberdade não é libertinagem. Né? Liberdade nem autonomia. Exato. É muito importante as pessoas entenderem que ser livre não é ser autônomo. Cara, também é uma questão... Especialmente se você é crente. Uma questão também meio filosófica. O que é o ser livre? Porque, cara, é tipo aquela parada do... Se você não tem um foco na sua vida, um sonho, sei lá, algo do tipo, uma meta, quando você alcança aquela meta, mano, a sua vida, tipo assim... Então, e o ser livre, tipo assim, pra que eu estou aqui? Tanto que eu vejo que quando a pessoa acaba entrando nessa linha do eu quero ser livre, ela acaba ficando mais vazia do que se completa em si mesma. Olha, eu acho que não tem nada pior nesse mundo do que você ser escravo de você mesmo. Porque a pessoa que busca tanta liberdade, você vê... Outro dia eu li uma matéria das pessoas falando que tá aumentando o número de casais que estão se adaptando ou aderindo ao bigamismo ou ao poliamor, que estão abrindo mão da monogamia porque elas querem ser livres. E assim, se você quer ser livre de um relacionamento, você termina, ou você abre. Se você quer ser livre do seu emprego, você pede demissão e vai embora. Quer ser livre da sua igreja, sai e vai para outra. Mas quando você é livre você é escravo da sua própria mente, você vai ser livre de tudo isso, você vai chegar em casa e você vai estar preso com você. Caraca. Então, assim, é uma prisão eterna. Você tá ali preso nos seus pensamentos, sei lá o que, talvez pensamentos opressores, você tá preso nas suas paranoias, você tá preso nos seus vícios. Então, de que adianta essa liberdade? Eu vejo as pessoas hoje buscando uma liberdade que, pra mim, elas nunca vão alcançar. Porque elas, como eu falei, terminam relacionamento, abandonam emprego, mas aí chega em casa, elas são depressivas. Elas têm vícios que consomem todo o seu dinheiro, que consomem todo o seu tempo, que consomem... Então, assim, que liberdade é essa? Porque antes de eu querer ser livre, eu preciso entender o que é liberdade. O que eu tô procurando? Eu quero ser livre de quê? O que tem me aprisionado? Parece que, tipo assim, exemplo, ela sem ver, sem perceber, ela acaba botando pra ela as próprias prisões. Tipo assim, não é o mundo que tá me dando essas prisões, sou eu que tô me colocando. Só que, tipo assim, a pessoa não percebe que quanto mais ela faz isso, pior ela tá ficando. Mais escrava, mais presa ela tá. E ela acredita que tá sendo livre. A gente escuta muito hoje em dia nas pregações, é que, tipo assim, a sociedade hoje é mais livre de todos os tempos, de todas as eras da Terra, é mais livre, mas é mais oprimida. É mais dependente de remédio, é mais dependente de uma convicção de alguém. Sim. Como é que eu tô bonito, eu tô feio? Tipo assim, tá mais precisando hoje em dia de ser livre, realmente. Depende de aprovação, Exato. Depende de tudo. Os números de ansiedade e depressão nunca estiveram tão altos quanto nessa geração. E isso se reflete muito nisso, porque a gente vai buscando liberdade entre prisões. A gente sai de uma prisão achando que a gente está liberto, e na verdade a gente está caindo em outra prisão. Sim. E aí a gente fica nesse sentimento, caraca, acabei de ser liberto disso, mas aí eu já tô, para mim ser liberto daquilo, eu já tô preso em outra coisa. Então, na verdade, você nunca tá liberto, você tá só trocando de prisão, você tá só trocando de cela. Isso acontece muito e a gente não tem noção disso. Isso se aplica até mesmo à igreja, até mesmo ao cristianismo, porque a gente tem essa ideia também de que as pessoas no mundo são libertas. Quer dizer, nós somos libertos e as pessoas no mundo não. Mas a gente às vezes busca dentro do evangelho uma liberdade que a gente não vai ter. E aí é o que a gente estava conversando sobre essa questão das igrejas, né? E como as pessoas... A igreja entrou num nível de polarização muito grande. Isso eu acho muito preocupante. Porque a igreja entrou num nível de... Hoje tem igreja pra todo mundo. É tipo... Hoje não vai pro céu quem não quer. Hoje tem igreja pra tudo. Hoje tem igreja pra quem... Se você, sei lá... Eu quero montar a minha doutrina, eu fundo a minha igreja. É quase isso. Eu tava vendo até... Eu acompanhei uma menina no Instagram e ela era daqui do Brasil e ela se mudou para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio. Aí ela postou uma caixa de perguntas
E aí as pessoas perguntaram pra ela, ela pediu pra... Alguém perguntou pra ela quais são as suas decepções e as coisas que você achou maneiro aí nos Estados Unidos. E aí ela falou, tipo, pediram pra ela top 3 decepções. Ela falou, cara, só tem uma grande decepção aqui nos Estados Unidos, que é a igreja americana. As pessoas brincam muito com o evangelho aqui. Tipo, a igreja entrou num nível lá que, assim, é aquilo que a gente já até conversou em um episódio. Eu vou na igreja no domingo pra, tipo, agradecer. Sim. E aí depois, quando sair daqui, eu vou pra uma balada. Filme americano conta muito isso, né? Muito. Mano, e tipo, isso. ela falou que isso é muito real lá. As pessoas não têm temor. E ela viu isso em igrejas grandes. Não, e eu tenho Inclusive, visto. Nós ministérios temos Nós temos visto isso acontecer cada vez mais aqui, né? Sim, Sim. verdade. É assim. Essa cultura se instalando aqui. Eu tô numa igreja que não permite bater palma. Eu quero ser livre pra adorar, vai pra uma outra. Sim. Quando você chega nessa outra, você encontra um tipo de prisão Aham. que já te faz querer ir pra outra. Aham. É uma liberdade que, como se falou, dentro das igrejas que as pessoas estão procurando, mas na verdade elas estão se aprisionando. E detalhe, as pessoas confundem liberdade com libertinagem e com autonomia. Pra mim, o cristão não pode ser livre. O cristão é livre em Cristo. Só que você ser livre em Cristo não é você fazer o que der na telha. Porque se você entende que Jesus é o seu Senhor e que Ele rege toda a sua vida, não tem uma atitude que você vá tomar sem consultá-lo antes. Mas a liberdade é você entender que você pode sim fazer o que você quiser, mas você também vai ter que lidar com as consequências daquilo que você está fazendo. Você tem, como é que é? Discernimento. Exatamente. Você É isso. entende a consequência. É tipo quando a Eva e Adão comeram... Não. Peraí, perdão. Não foi proposital. Pior que foi sequência de duas palavras. Adão e Eva. Eu não queria rir. Eu queria manter a maturidade desse programa, mas eu não consegui. Cara, Adão e Eva comeram do fruto. Mano, ali eles ficaram não livres, tipo assim, eles se tornaram livres. Eles eram livres, na verdade. Quando eles comeram do fruto, mano, veio pra eles, tipo assim, o discernimento da consequência que eles estavam fazendo, do bem e do mal. O fruto não era, tipo assim, a Bíblia fala que o fruto era... Aquele fruto você vai ter a serpente fala que você vai ter o poder de Deus. Algo do tipo, você vai ser igual a ele, algo do tipo, assim. Mas na Bíblia fala que, assim, é o fruto do bem e do mal. Você, tipo assim, você vai discernir o que é o bem e o mal. Então, quando você... é o que você falou, quando a gente reconhece Cristo, entende, começa a viver com Cristo, mano, a gente passa a discernir, tipo assim, ó, se eu voltar pra lá, mano, eu vou ter discernimento do que vai acontecer na minha vida. Não tô falando de inferno, algo do tipo, mas tipo assim, cara, olha, eu já vivi isso aqui, ele me tirou do lamaçal, tirou do meu passado, tirou meus carrapichos, algo do tipo, mano, eu vou voltar pra lá de novo. Tipo assim, eu cheguei pra ele pedindo ajuda, socorro. Ele me deu casa, comida, sei lá o quê. Roupa eu vou lavada. voltar pra lá de novo. Roupa lavada. Não, e voltar. Cristo não aprisiona a gente. Exato. Ele nos dá a opção de viver de olhos fechados acreditando nele, deixando ele conduzir o nosso barco. Então, assim, eu era aprisionada antes. Hoje eu sou livre. E eu tenho a plena confiança de que ele vai reger tudo. Eu acho que as pessoas olham isso como um aprisionamento, como assim, eu não tenho mais domínio das minhas atitudes e eu tenho que fazer o que Deus manda. Sim, você tem que fazer o que Deus manda, mas é bom. Elas não têm o discernimento de que viver com Cristo é bom. Ter alguém regendo a sua vida é bom. Bom numa forma porque não é que, tipo assim, se eu tô num relacionamento, eu vou deixar a pessoa que tá comigo reger a minha vida. Não tem nada a ver. É Cristo, é o meu Senhor, é quem me deu fôlego de vida, é quem morreu por mim na cruz. É muito diferente, é uma discrepância absurda. Esse reger a vida não tá só relacionado a... que foi? Lembrei. De quê, Eduardo? Não, e quando você começou a falar, eu lembrei também, mas eu segurei. Tipo assim, esse reger a vida, ele não tá só relacionado a Cristo, mas a pessoas que Cristo colocou na Terra também
para reger a sua vida de alguma Sim, forma, para te dar direcionamento. A gente lida hoje com uma geração que tem muita imaturidade com relação a isso. É uma geração que às vezes tem muito problema relacionado à hierarquia de igreja, a respeitar liderança. E aí você vê, cara, tenho uma desconfiança muito grande de pessoas que não constroem raízes em igreja. Pessoas que pulam de galho em galho. Eu tive um problema aqui, eu vou pra lá. Eu tive um problema lá, eu vou pra outra. Eu tive um problema na outra, eu vou pra outra. E aí você começa a entender que a imperfeição não tá só na igreja, mas tá principalmente em você. Porque você não entende que o seu papel como igreja, às vezes, é engolir. Às vezes é saber que o não que o seu líder tá dando é pro seu bem. E a gente tá enfrentando um problema muito grande com isso nessa geração. É uma geração que é muito escrava de si mesma. Então quando chega alguém e diz pra ela, não, você tá errado, essa pessoa não quer aceitar. Aí ela vai ou pra internet, aí ela vai ou pra um gabinete com um outro pastor em uma outra igreja dizer, não, lá eu fui ferido, lá eu fui machucado. E assim, eu não tô dizendo que isso não acontece. Tem muita gente que tem razão, tem muita gente que de fato é machucada na igreja, tem muita gente que de fato é ferida na igreja. Quem sabe, sabe com quem eu tô falando, sabe? No sentido de que, tipo, irmão, que tipo de machucado você teve? Que tipo de ofensa foi essa? Que tipo de... Porque, cara, é igual eu tava vendo um rapaz na internet falando, a gente às vezes coloca... Paulo fala sobre isso, né? Tem uma hora que você vai parar de sair do líquido, irmão. Tem uma hora que você vai ter que começar a ter comida sólida. E aí a gente fomenta nessas pessoas que, tipo assim, não, tem que ter cuidado, não, tem que passar a mão na cabeça, não, tem que saber a forma de falar, porque a gente começa a não querer confrontar essas pessoas dentro de, às vezes, pecado que ela tá vivendo, às vezes alguma coisa que tá fazendo mal pra ela e você não quer confrontar porque você vive uma geração que se perde muito fácil, que sai muito fácil. Cara, eu tava vendo um podcast que até no Vênus, eu vi era psicóloga, ela falou sobre, era a criação de filho com os pais, e ele vai, eu não entendo, no debate deles não era, tipo assim, eu não entendo porque o meu filho é narcisista. Ela falou, você não entende porque você é narcisista. Aí tá dizendo, o podcast que eu tava ouvindo, que era do Bibo Talk, não é o Bibo Bolseiro, é o Bibo Talk, que ele fala o seguinte sobre a igreja narcisista, que conforme, vamos supor, o seu líder é narcisista, ele vai gerar em você, por mais que você não seja narcisista, ele vai, queria ser que nem aquela pessoa. Aí você acaba fomentando em você, quero ser igual a ela. Aí começa fazendo. O primeiro choque que tem entre vocês dois, tipo assim, isso tá errado. A pessoa, tipo assim, não é isso que eu quero ouvir. Aí vai disputa de ego. Exatamente. Não, e sabe uma coisa que eu não entendo? Especialmente dentro das igrejas, busca-se tanto por liberdade. Quando você tem essa liberdade, você não sabe o que fazer. E isso não é de hoje. Eu acho que hoje está mais visível na nossa geração, mas não é de hoje. Porque se você pegar no Antigo Testamento, as pessoas... o povo de Israel era escravo. Quando eles foram libertos, eles queriam um rei. Porque eles precisavam de alguém que regesse a vida deles. Todo mundo tinha e eles não tinham. E eles queriam um rei. É a mesma coisa que um líder, você está brigando com o seu líder porque você quer fazer uma coisa X, você quer fazer, se o seu líder cede, você não vai saber o que fazer. Porque você está preso em brigar, em questionar, em falar, eu quero essa liberdade, eu quero ter autonomia para fazer isso. Quando você tem, você fica perdido. Aí você sai da igreja e não sabe o que fazer lá fora. Você não sabe lidar com a liberdade que você ganhou. A liberdade, né, que você ganhou. Então, assim, as pessoas estão buscando por uma liberdade que elas nem sabem... Desculpa, não tô doente, tá? Dessa vez, é pipoca. Estão buscando por uma liberdade que elas nem sabem que liberdade é essa. Elas não sabem o que é ser livre. Eu vejo muito nisso. Tipo assim, é claro que essa é uma esfera muito mais ampla do que eu vou falar. É tipo as denominações das igrejas. Mano, o que me parece é o seguinte: Laís é pastora. Aí Laís fala, não quero ninguém de boné dentro da igreja. Não recebo, hein, Senhor. Não quero ninguém de boné. Aí o Gabriel, ele vai de boné na igreja. Aí ele fala, poxa, não quero estar aqui. Mas o Gabriel tá no nível de ministerial que ele já pode, posso abrir minha própria igreja, de boné. Aí abre a dele de boné. Aí eu chego lá, o Gabriel, não quero ninguém aqui cabeludo, barbudo. Aí eu vou lá, poxa, não, mas eu tenho barba. Só que eu já, enquanto eu tava engolindo sapo,
visando o altar, o ministério, o status, eu tava engolindo esse sapo. Agora, quando eu alcancei esse status, tipo assim, eu tô quase no mesmo nível que ele, vou pegar meu bonde e vou criar a minha. Assim, nossa, de novo, eu não acho que seja errado cada igreja ter uma doutrina, porque pra mim isso abre possibilidade da gente abraçar todo mundo. Mas a questão é que por mais que cada igreja tenha a sua doutrina, o foco ainda tem que ser Cristo. Exato. Quando elas começam a trazer problemas humanos, focos humanos, igual você falou, eu não quero pessoas cabeludas aqui. Ok, mas por que você não quer? É bíblico? Tony Ramos agora, triste. É bíblico que pessoas cabeludas não podem estar na igreja? Se você prega a palavra, ok, eu vou enfiar meu coelho na cartola e vou caçar uma igreja que eu me adapte. Mas se você não tem embasamento bíblico pra isso, não faz sentido. Adepto, tá certo? Adepto. Ah, tá, adepto. Eu falei adept? Tu falou adepto. Adepto. Nossa, nem lembro mais. O que foi, Gabriel? Eu tô procurando o nome do rapaz aqui pra citar e dar o crédito, mas eu não achei o nome dele, depois eu vou procurar direito. Esse rapaz, ele tava dizendo justamente sobre isso. Essa questão das doutrinas na igreja é uma questão que se tornou muito, como é que a gente sensível. Por quê? Eu queria achar o nome dele para dar os créditos, mas não consegui achar. Ele disse que a igreja, segundo estatísticas e alguns estudos, em 25 anos a igreja presbiteriana vai acabar. Tô ligado, eu vi isso. Eu vi nos isso Estados Unidos. mandou. E ele falou que as igrejas batistas e as assembleias podem estar caminhando para o mesmo caminho, talvez com um pouco mais de tempo. Porque, tirando as grandes Assembleias de Deus, de ministérios grandes e batistas grandes, as igrejas estão perdendo seus membros. E não estão vindo membros novos para essas igrejas. E por que esses membros novos não estão vindo? Porque esses membros novos não querem se adaptar às regras dessas igrejas. Então eles começam a procurar igrejas alternativas que se adaptem à realidade daquilo que eles querem viver. Então a gente chegou num ponto geracional que a gente começa a ver as pessoas deixando de viver o propósito de Deus para elas, para viverem da forma que elas querem viver. Então elas vão procurando pontos e igrejas, lugares assim, igrejas, né, que fomentem aquilo que elas querem ouvir e aquilo que elas querem ser, não aquilo que Deus chamou elas para ser. Hoje você chegar para alguém e falar assim, pô, Deus te chamou para estar dentro de uma Assembleia de Deus. Deus te chamou. Ela vai falar que não se sente bem, que não tem a ver com ela. E vai te chamar de religioso, vai te chamar de herege, vai te chamar de fariseu. E a gente começou a perder a noção, a desmoralizar a doutrina. A gente começou a botar a doutrina como se fosse algo... não, isso aí é coisa humana. É a famosa teologia da liberdade. Acho que é assim que se diz. Que basicamente o que essa teologia diz... A teologia da liberdade, ela prega o fim dos dogmas religiosos. Ou seja, as igrejas elas não precisam mais ter dogmas, mas elas têm a manifestação de Cristo, a manifestação do Espírito Santo. Então você não precisa seguir regras. Você tem o Espírito Santo ali, você tem Deus ali, mas você não tem regras. Então você monta a sua igreja e monta a sua denominação da forma que você quer montar. Da forma que você deseja. E isso é o que mais tem acontecido. Eu não sou crítico. Elas adaptam o evangelho e a Bíblia a partir daquilo que é bom para elas. Exato. Tipo assim, eu não sou crítico às comunidades. Nem às igrejas que têm surgido nessa onda worship e tudo mais. Muito pelo contrário. Eu gosto, sou a favor. Acho que tem ministérios muito bons se levantando, pastores de excelência, mas em alguns ministérios específicos, vamos parar para pensar de onde essas igrejas surgiram e como essa onda surgiu. E, gente, surgiu uma igreja que a parede é preta. Amém. E que o pastor prega de blusa florida. Amém. Mas a gente tem doutrina, a gente tem regra, a gente tem hierarquia, a gente tem doutrinas para ser seguidas, a gente tem sim, a gente tem não, a gente tem pastores, a gente tem liderança. E não estou dizendo que é um problema da igreja da parede preta, justamente eu falo isso para desconstruir essa ideia.
Mas algumas dessas igrejas surgiram numa onda de igrejas que não querem seguir regras. Sim, isso aí. Não querem seguir um padrão religioso. Então, pra você sair daquilo dali que você fomenta nesse jovem que, pô, eu tô me sentindo preso, então eu vou pra uma igreja onde eu me sinta mais liberto. Não, eu vi um corte de um podcast, eu não vou lembrar agora qual podcast foi, nem quem tava falando, mas o cara falava que o grande problema da juventude não era Deus. Elas querem Deus. O problema é a igreja. Elas não querem se submeter à igreja. Olha que bizarro. Cara, mas tipo assim, o que vocês estão Olha que falando loucura. remete muito a um fato que, tipo assim, não sei se vocês já perceberam isso. Por mais que tem algumas igrejas, uma grande parte, tente passar que aqui, esse lado do jardim, a gente é mais livre que vocês. Mano, isso só atrai a galera que tá do outro lado do jardim, não a galera que tá fora do jardim. É o que a gente fala muito do... Mano, eu quero pegar tipo assim, o gramado do meu vizinho, o da rua eu não quero. Eu levanto minhas paredes aqui, eu não falo a língua da galera que não é da igreja, mas eu falo a galera da língua deles. Eu só crio músicas que a igreja entende. Exato. E, tipo assim, eu vou falar não crio músicas evangelísticas. A linguagem que, por mais que eu cresceu numa igreja totalmente tradicional, rígida, pô, ela tá entendendo, poxa, realmente eu sou livre, eu sou amado, algo do tipo. Então vou pra lá, pô, lá é meu lugar. Mas a galera que tá fora de todas as igrejas, tipo assim, botaram o fone no ouvido e dane-se. Não, e olha que interessante, vocês já perceberam que o mundo, independente da religião ou de quem não tem religião, quem não acredita em Deus, todos eles têm uma mesma visão, é uma mesma ideologia. E a igreja, cada denominação tem uma ideologia diferente, brigam entre si. E é por isso que o mundo está crescendo e a igreja diminuindo. Porque a gente está perdendo tempo em provar quem tem a melhor doutrina, quem tá certo, quem tá errado, quem é mais livre, quem é preso, mas a gente não tá, a gente tá pregando Cristo para quem tá dentro. Eu tô pregando que você é amado para você que é crente a vida inteira. Eu tô pregando para você que precisa ter sua identidade em Cristo, para você que sabe, porque se você se batizou, você aceitou Cristo como seu único salvador, você entende que Cristo morreu na cruz por você, que você é filho. Então, eu não tô falando a língua de quem tá lá fora, eu não tô atraindo quem tá perdido, eu não tô pescando pessoas. Pra mim, tipo assim, ó, vocês estão entendendo o que E é por isso que o mundo tá crescendo. Sabe aquele velho ditado que cresce dentro da gente o monstro que a gente mais alimenta? Sim. A gente tá brigando aqui, deixando os nossos com fome, porque a gente só alimenta com papinha, a gente não dá arroz com feijão, não dá comida sólida. E lá fora a gente tá deixando morrer de fome, não, perdão, lá fora a gente tá alimentando. É um pouco disso. E esse monstro tá crescendo. É um pouco disso que esse cara fala. O podcast é do Tizascope. Que ele fala exatamente um pouco sobre isso que você tá falando. Que, assim, ele falou, cara, por mais que a minha teologia seja boa, por mais que a minha pregação seja muito boa, o que vai acontecer em um momento é que vai ter gente na minha igreja em que posso estar pregando muito bem, mas eu nunca vou alcançar o nível do cara que ele ouve no YouTube. Porque o cara que ele ouve no YouTube ele vai colocar lá pra ouvir o que ele quer ouvir. Sim. Por mais que o ministério de louvor da minha igreja seja bom, nunca vai ser igual o que ele coloca no YouTube. Porque no YouTube, ele vai colocar as músicas que ele quer ouvir. Então ele começa a construir a própria igreja dele dentro de casa. Então ele começa a ouvir só aquilo que ele quer ouvir. Aí se eu chego e prego num domingo uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, ele fala, pô, a igreja tá muito pesada. Sabe essa uma coisa que eu tenho muito preconceito? Tá batendo muito. Pra quê? Entendeu? Eu tenho muito preconceito com gente... Não tô dizendo que é errado, é uma coisa minha. Eu tenho muito preconceito em ouvir pregação em casa. Também. Porque eu acho muito sugestivo. Se hoje eu tô triste porque eu terminei um relacionamento, eu vou buscar no YouTube pregações que falem sobre coração partido. Então, assim, aí não tô dizendo que Deus não possa falar comigo através de uma pregação online. Sim, não é isso. Mas eu tô dizendo de eu ir buscar, ouvir, eu ir buscar uma palavra para o momento que eu tô passando.
Uma coisa é... Pode fazer. Uma coisa é eu tô, sei lá, aleatória no Instagram, rolou um vídeo e eu acredito que Deus possa falar comigo ali. Já aconteceu comigo. Sim, várias vezes. É muito diferente de eu, cara, eu tô com problema financeiro. Aí eu vou lá e busco uma pregação coach de que Deus vai te dar o melhor, quem não te viu passar na prova não te ajudou. Essas coisas. Então, assim, eu acho que as pessoas estão, como o Gabriel falou, procurando ouvir aquilo que elas querem ouvir. E quando você falou de pessoas que saem da igreja machucadas, se ela vai para uma igreja que ela encontra um pastor e fala assim, não, filho, eu entendo que você está machucado, mas essa situação que aconteceu não foi errada. Ela vai sair. Sim, e vai exatamente. falar que o pastor não entendeu o problema dela, ela não foi Que a abraçada. igreja não acolheu. Exatamente. Isso é muito perigoso. Eu sou de uma época que, tipo assim, não sei se vocês já foram assim, na igreja assim. Aí tá o pregador, a pregadora levando a palavra. Gente, não pensa no seu amigo, no seu vizinho que deveria estar escutando essa mensagem. Quem tá aqui é quem deveria estar escutando essa mensagem. Cara, eu cresci ouvindo muito, e eu concordo, cara. Fomentando o que a Laís falou, cara, eu penso muito nisso. Pô, eu tô triste com alguma situação no trabalho, cara, eu vou buscar uma palavra sobre tristeza, ânimo, cara. É porque você quer ouvir uma palavra de conforto. Exatamente, cara. Eu penso, não quer ouvir que você tá eu errado. Eu não tô falando que é errado o estudo da Bíblia, que tem muitas escolas assim. Isso vai muito pela intenção. Tá ligado? Porque, por exemplo, eu ouço muito pregador. Renan Dias Lopes, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves, mas eu nunca ouço. Bota um pouco pra mim, por favor, Paulo. Eu nunca ouço na intenção de Deus falar comigo ali. Eu ouço com a intenção de tipo, vou estudar. Vou ouvir esse cara porque eu gosto de ouvir a experiência desse cara. Ou porque você vê o tema interessante, você quer ouvir o que ele tem pra dizer. Sim. Mas não nessa perspectiva de que colocar a sua fé e o seu momento com Deus baseado naquilo dali. Exato. Entendeu? Eu acho perigoso isso, muito perigoso. Aí, e nisso não é só pregação. A gente já conversou até várias vezes sobre isso. Cara, música, você tá mal, você vai ouvir uma música pra te deixar mais mal. É o que o Bibo fala também. Ele fala, cara, parece que a gente colocou um fone sem ruído, um fone anti-ruído. A gente esqueceu totalmente de quem tá no nosso lado dentro da igreja e fora da igreja. Porque se quem tá dentro da igreja é contra mim, tipo assim, poxa, mano, tá errado. Você tá sendo, como é que é? Usado pelo inimigo. Você tá dando brechas pra Satanás. Cara, mas a vida tá te alertando e você tá nem percebendo. Porque você quer só se massagear o seu ego. Não, e se a gente parar pra perceber, isso é uma coisa que não vem de agora. É porque hoje a gente tá na era da tecnologia. Mas se você reparar, antigamente era muito comum, assim, você tá passando por um problema, eu vou na igreja X, que lá tem uma irmã que revela. Exato. Eu vou na igreja Y, que lá tem um irmãozinho que vai liberar uma palavra de Deus pra minha vida. É o YouTube, cara, as irmãzinhas do Coque são o YouTube isso, de antigamente. Quando eu era pequeno eu ficava doente, minha mãe ia orar por mim, eu falei, não, ora não, mano, chama minha avó. Tá ligado? Até que um dia, com o tempo, minha mãe me explicou, tipo assim, menino, Paulinho, não é assim que funciona. Deus tá com você como tá com a sua avó. Depende da sua fé e se for da vontade dele te curar naquele momento. A sua avó não é, tipo assim, uma super heroína que vai te curar. Ela tá orando, claro, por amor a você e porque ela tem fé em Cristo, mas você precisa andar com as suas próprias pernas, com a experiência em Cristo que você tem que ter. Você tira isso, até hoje em dia acontece esse tipo de situação que a Laís relatou. A gente vê, de vez em quando aparece pra mim no YouTube o vídeo de um cara aqui do Rio de Janeiro. Ele é muito, muito conhecido, inclusive ele tem amigos famosos que vão na igreja dele. E esses amigos famosos cantam no altar. Uma outra questão para um outro debate. Ele é um cara que entrega muita profecia, revela muito. E a igreja dele é muito frequentada por conta disso. Ele já abriu inúmeras filiais, a igreja dele cresce muito, a igreja dele tem fila para entrar na igreja. E aí você vai assistir os vídeos e, sem querer ofender esses irmãos, mas você vê que eu não vejo liberdade em Cristo ali. Muito pelo contrário, eu vejo as pessoas presas a uma profecia. As pessoas vão no intuito, às vezes, de que, cara, essa daqui é a minha última esperança de Cristo falar comigo. É a última esperança de eu receber uma palavra profética que vai mudar a minha vida, vai virar a chave. E aí você coloca
toda a sua fé é em cima de um homem, de um cara que é falho, que pode cair, que pode se Não corromper. só sua fé, né? As decisões que você precisa tomar na vida. Tudo. E aí você enxerga, irmão, o nosso podcast é um podcast cristão. Então a maior parte do tempo a gente tá falando pra cristão. A gente não tá falando de quem tá preso ou não no mundo. O mundo, a Bíblia já diz, já é maligno. A gente tem que discutir quem tá aqui dentro. A gente tem que ver quem tá aqui dentro. Quem tá aqui que é liberto, quem tá aqui que não é liberto. Quem tá aqui que tem uma falsa sensação de liberdade. E aí a gente vê, quando essas pessoas chegam para pessoas como essa, que revelam muito, que entregam muito essas profecias, nesse intuito de, pô, eu vou lá para receber essa palavra, eu vou lá para receber essa profecia, e se ela sai sem? E se a profecia não vem? O que essa pessoa faz? Ela simplesmente chuta o pau da barraca e desiste e acabou. Mas por quê? Porque a fé dela estava baseada no que o cara ia chegar para ela e ia dizer, ou porque a fé dela está baseada em Cristo? Entende? E aí você vê que essa pessoa não está liberta. Precisa de uma afirmação. Tá escrava. É uma entrega de fé para algo muito, muito frágil, né? Uhum. Assim, muito, mano. Não, isso aconteceu comigo. Eu até contei pra vocês, na nossa conferência do ano passado, teve uma pregação que aí o pastor falou que Deus estava liberando palavras ali, que não sei o quê. E a gente sempre tem aquela história de que o melhor vinho fica pro final, né? Uhum. Então, assim, eu passei a conferência inteira esperando alguém ouvir falar. Fui na sala de intercessão, esperando alguém vir falar comigo. Eu lembro até de, não sei se eu encontrei com você, acho que foi com você, e alguém falou sobre isso, e eu falei assim, eu não recebi palavra nenhuma, eu tô ainda esperando, só que hoje é o último dia, vamos ver até o final. E, cara, acabou a conferência, ninguém veio falar comigo. Eu não recebi profecia. Cara, eu saí um pouco frustrada, assim, caraca, cara, Deus não falou nada comigo, não sei o quê. Passou um tempo, fui pra um evento da nossa igreja, que é um evento... Só um pequeno ponto. A Laís, quando entregaram uma palavra profética pra ela, eu acho que ela vai comprar 50 poucos. Ela vai moldurar. Porque ela não perde uma oportunidade. Ela vai tirar uma foto dessa mulher. De falar, caraca, isso nunca aconteceu comigo. Cara, a gente foi pro Descende, mano. Tinha 65 mil pessoas naquele estádio. A Laís veio de lá reclamando que ninguém... Não, mas é verdade isso. Eu reclamo, mas é verdade. Reclamava. Aí eu fui para um evento da nossa igreja, que é um encontro de discipuladores. E uma das pregações, que eu lembro até hoje, que foi a pregação que mais falou, ministração que mais falou comigo, foi da nossa pastora. E ela falou, não deposita a voz de Deus, não limita a voz de Deus a uma pessoa. Uau. Você não precisa que alguém, que Deus se materialize ou que ele use alguém para falar o que você tem que fazer. Uau. Porque a resposta está na Bíblia. Se você lê a Bíblia, não tem como você não ouvir a voz de Deus. Se você não ouve, você não tá lendo a Bíblia. Cara, eu fiquei como? E tem um agravante ainda. Entendi o recado. Mano, eu acho que todo mundo passa por isso. Ou passou, ou vai passar. Porque, exemplo, todo mundo cristão, que vive no meio cristão, tem essa epifania de preciso me aprofundar mais com Deus, ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. A gente começa a buscar, que nem a Laís falou, tal, algo do tipo. Só que quando a gente começa a ver alguém na nossa igreja, ou ali na redondeza cristã, que ela é uma referência de Deus pra mim, mano, a gente acaba tendo medo dessa pessoa. Porque, exemplo, eu tô lá sentado no culto, a pessoa levanta e vem na minha direção, tu fica, meu Deus. Já começa a questionar tudo que você tá vivendo. Exatamente. Aí, tipo assim, aí eu ouvi um pastor falando sobre como é que você quer viver o extraordinário de Deus, o poder de Deus, se você tem medo de viver o poder de Deus. Tipo assim, você fica, não, aqui não, pô. Aqui na igreja não, pô. Ai, meu Deus, todo mundo vai ver. Você é exposto. Exato, tá ligado? É muito bizarro, mano. Eu já vi gente com medo até de falar em língua, sabia? Também já vi. Quando começa, que sente que tá começando a falar em língua, a pessoa para e senta. Eu já vi gente forçando o choro, mano. Já vi, mano. Doideira, já vi. Não, e o que foi? Pode falar. Não, é porque a gente tá falando das pessoas que não são livres, mas a gente também precisa falar sobre a igreja que de fato aprisiona seus membros. Porque eu já vi igreja que investe pesado em entretenimento, em evento, para não dar a oportunidade dos jovens irem ou para outra igreja
Fala aí, ó. Fala no ungido aí, ó. Não é isso. Eu sei. Eu sei. Para não dar oportunidade dos seus jovens irem para o mundo ou para outras igrejas. É errado? Não é errado. Mas se você quer alimentar o seu jovem de entretenimento, você quer alimentar o seu jovem de evento e não de palavra, você tá de fato aprisionando o jovem ali. Sim. E quando ele abrir os olhos para Cristo de verdade, cara, não vai ter show, não vai ter cantor, banda famosa que vai segurar ele Cara, ali. o que tu falou é muito verdade. Como você trabalha com marketing, esses negócios, você vê essa situação do marketing, a igreja funciona como uma empresa, um marketing, errado ou certo? Eu vejo como certa se o teu foco for Cristo. Então, eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre isso. Ele falou, cara, Jesus... o Douglas falou Porque, tipo assim... rapidinho, tá, porque de fato o mundo tá cheio de artimanha. Sim. Se eu não ofereço nenhum entretenimento aqui pro meu jovem, porque aqui a gente, óbvio, temos outros públicos, mas a nossa massa é jovem. Se eu não ofereço um entretenimento pro meu jovem, se é só palavra, vira uma coisa pesada, a grosso modo falando, e ele vai querer curtir as coisas do mundo. Porque não adianta, é jovem, o jovem precisa disso. Só que eu não posso fazer disso a primícia da minha igreja. Cara, eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre isso. Ele falou assim, a gente demonizou, não a gente cristão, a gente mundo, demonizou a palavra manipular. Ele falou, cara, eu como pastor da Jesus Cop e tal, mano, eu recebo lá no Instagram, no YouTube, os dados do quem tá mais assistindo, qual é a idade e tal. Então eu sei, ele falou, ele deu o exemplo do jovem de 18 a 24 anos. Eu sei que ele assiste 5 minutos dos meus vídeos. Do 24 a 34, ele assiste 8 minutos. E assim vai. Ele falou, então, isso me dá estratégias, não de manipular, mas de atrair, né? Atrair. Aí ele falou a mesma coisa que você falou, mas o meu foco não pode ser as pessoas, tem que ser Cristo. Ele falou, Jesus, ele faz o seguinte, olha o que ele fez com Pedro. Isso, mano, explodiu minha cabeça. Quando Jesus encontrou com Pedro estava vindo da onde, mano? De uma pesca vazia, pô. Jesus falou, pô, volta lá e pesca de novo. A gente pode, tipo assim, Jesus não manipulou, mas tipo assim, ó, vai lá que você vai ter uma parada pra você. Tipo, você vai atraiu ele, pô, esse cara tá, quem é esse cara? E mano? o fez acreditar. Eu sou pescador de anos, não pesquei nada, como é que esse cara voltou? E quando Jesus voltou, Jesus não manipulou mais ele, Jesus o inspirou. Porque ele falou assim, se Jesus continuasse manipulando ele, essa primeira vez foi uma pesca do barco quase virar. Na segunda, o milagre, ele falou, cara, o milagre cansa. E eu vendo um milagre toda vez, te aprisiona. cansa. Então o que Jesus fez? Ó, eu te atraí a sua atenção, agora eu vou te inspirar a pregar para homens, e agora eu vou te inspirar a você libertar os cativos. Eu falei, mano, fez assim, sabe uma escravidão que eu vejo muito? Em culto que tenha uma explícita manifestação do Espírito Santo. Se você vira um final de culto que tá todo mundo girando, rodando, falando em língua, batendo palma, entregando profecia, você com certeza vai ver, no mínimo, 80% do público da igreja saindo falando, hoje o culto foi uma bênção. Ué, isso aí. Se for um culto que o pastor acabou e deu a bênção apostólica e falou todos vão para a sua casa, as pessoas vão embora, não vão comentar da palavra, não vão comentar do louvor, De fato. não vão comentar de nada, foi só mais um culto. Então assim, a escravidão também dentro da igreja. Isso é cultural. Com coisas cristãs, com coisas cristocêntricas. Isso é cultural na igreja. O nome da pipoca que a Laís comeu é gripe. Gente, juro por verdade. Deus, eu não tô com gripe, mas tá aqui, ó, pigarro. Mas, tipo assim, isso é cultural na igreja, não só brasileira, mas na igreja em geral. Eu cacei aqui, achei o nome do cara. Porque eu fico incomodado de citar alguém, com medo dar de o ser crédito para as processado. pessoas. Tá fazendo muito Enem. Nick Moraes, o nome dele. Inclusive, um episódio muito bom do Tizoscópio. Ele falando que ele foi numa igreja, na Hillsong, lá fora. E, cara, ele falou que a Hillsong, ela tem uma estratégia que ele achou que em alguns momentos assim era bizarro. Era um culto jovem, com muitos adolescentes. Ele falou que era tipo um culto com mais de 1000 jovens. 1000.
E assim, no momento de êxtase, era um momento de, tipo, músicas tipo Wake. Que sabe? tinha Tipo, McDonald's, né? É, Eu vi mano, esse tipo, episódio. sabe essas músicas mais baladas e tal? E ia nessa pegada. Quando chegava no momento da adoração, a galera dispersava. Tipo, ele falou que os grupos se juntavam pra conversar durante a adoração. A ministração de adoração. E, tipo, ninguém ligava pra aquele momento ali. Ninguém... As pessoas, elas só curtiam o momento do culto que elas queriam curtir. E aí, aqui no Brasil, isso se converte no contrário. É isso que eu ia falar. Você Verdade. vê que, às vezes, eu já vi casos O pessoal tá de viciado no pessoas worship. de tipo assim... ia ser uma coisa mais... Espírito Santo me segurou. Calou, falou filho. Não. Mas, tipo assim, vou dar um exemplo só, Jesus. Vou dar só um exemplo. Tipo assim, por exemplo, a palavra tá lá rolando, tem um monte de gente do lado de fora da igreja. Ó, ali no hall, ou até mesmo do lado de fora de fato. Da igreja e tal. Buscou essa palavra. Tipo assim, a galera tá do lado de fora da igreja e a pregação tá rolando. Ninguém tá lá dentro, uma grande parte fora. E aí chega no final da pregação, o preletor coloca todo mundo de pé, e as pessoas que estão do lado de fora, elas ouvem que a bateria tá fazendo barulho diferente, que o pregador tá falando mais alto, e que tem uma galera glorificando muito na igreja. O que eles fazem? Voltam lá pra dentro. E eles começam a sentir, entre aspas, E eu não aquilo entendo. que a galera que tava lá dentro, de fato recebendo, tava sentindo. É um botão de liga e desliga. É um botão de liga e Ativa. desliga. É muito doido. Cara, eu já vi situação. Cara, igreja pentecostal. Exemplo, que o pregador chegou, ele chegou mexendo no celular. Mano, ele sentou mexendo no celular e tal. Mano, ele, tipo assim, ele guardou o celular, começou a falar em inglês. Isso acontece muito. Caramba! Isso acontece muito. Eu falei, caraca, nem eu. Eu falei, caraca, instantâneo. eu falei, uai, mano, cara, juro pra tu. Ele botou o celular do lado Cara, e começou. tem uma pregação da Camila Barros na Lagoinha, Niterói. Uma das melhores pregações dela que eu já vi. Braba demais. Só que antes da pregação, tipo, tem um mover absurdo do espírito. Homem gosta de mandar. Não, nessa não, mulher gosta de ouvir nessa algo. não. Tipo, tem uma... Essa é muito boa. Homem que às vezes diz, não! Cara, a Camila é muito boa. E, enfim, tem essa pregação dela lá, cara. E antes da pregação tem um mover muito grande do Espírito Santo. Tipo, o céu se abre, assim, brabo, você sente em casa. Só que isso é antes da pregação, isso acontece antes da pregação. E aí, tipo, ela traz a igreja de volta para o mais racional, porque ela, apesar daquele mover, ela vai começar a pregar. E aí ela diz uma coisa, ela diz, eu não quero que ninguém pegue no celular. Se a tua Bíblia tá no celular, não olha. Não porque eu seja contra a Bíblia no celular, mas é porque eu não quero que suba uma notificação e você se distraia dessa presença que tá aqui. Quer acompanhar a palavra? Acompanha aqui no telão, a gente vai projetar aqui. Não perde esse momento. Ele vendeu o peixe dele, né? Pro telão. Que isso. Tipo assim, não perde, não se desliga desse momento. Porque as pessoas, elas se desligam muito fácil. Muito fácil. Então aí, às vezes esse negócio do mexer no celular, às vezes esse negócio de, tipo, vou sair rápido pra beber água e você encontra alguém lá fora, você começa a conversar e você não volta. E esses momentos, você acaba se perdendo. Cara, eu já passei por uma situação, experiência minha mesmo, que tipo, eu tava escalado, tava errado naquele dia, eu tava escalado pra, tava na equipe tava na equipe da intercessão. Não entendeu a pergunta. E aí, tipo assim, eu não assisti a palavra, porque eu tava lá fora, acabei começando uma conversa, e a conversa se estendeu, e eu só entrei na igreja no final do culto. E aí, de fato, o preletor tinha chamado as pessoas lá na frente pra orar pelas pessoas e tal. Eu tava escalado na intercessão, eu não fui. Por quê? Porque eu não tenho autoridade pra isso. Eu não sei nem sobre o que foi ministrado. Como é que eu quero ministrar sobre a vida das pessoas? Orar por elas. Eu tenho que entender que naquele momento ali eu não estava na posição de ir lá ministrar também. Mérito é de quem estava lá dentro, assistindo o culto, estava servindo, ouviu e recebeu o que o preletor pregou, e aí sim ela vai ministrar sobre a vida da pessoa.
Eu defendo muito isso, eu acredito Não, muito eu também. nisso. Cara, E e é muito difícil, né, mano? Sim. Você ter esse tato. Porque, como a gente já falou aqui antes, mano, vivemos numa sociedade que, mano, eu preciso ser, não é ser visto no, caraca, é o Gabriel que tá lá orando, mas eu preciso, caraca, o Gabriel não veio orar. Uhum. Tá ligado? Assim, Aham. e a gente não quer passar Foi ou demonstrar barrado. defeito. Tá ligado? É tipo ceia, pô. Mano, examine o esposo homem assim mesmo. Cara, eu confesso pra tu, teve uma grande época na minha vida que eu ia tomar vacina e não nem pensava, tipo assim, caraca, mano, será que eu tô errado? Porque, tipo assim, eu pensava, A cara, gente perde isso, já, né? pô, Por um o pastor que me batizou, aqui era igreja pequena, pô, tá me vendo aí. Se eu não tomar ceia, vai ficar estranho. Ele vai vir perguntar. Vai falar com a minha mãe. Nossa, vai dar acontece ruim, muito, sim. tá ligado? Isso É acontece tudo uma muito. escravidão, né? Eu já vi gente viciada. O Gabriel tava falando da adoração. Eu já vi gente viciada em adoração. Por exemplo, tá no momento de louvor, tá ali se derramando. Acabou o louvor, vai pra fora porque a palavra tanto faz, tanto fez. Então, assim, Deus só tá na adoração, no momento de louvor, porque a adoração é tudo, a gente né? vê isso em conferência. Muita coisa. Conferência é um lugar que você mais vê isso. E não é adoração, né? Em grandes É transe. eventos, sim. É, Mas ainda tem o não é transe. isso, não. Não é nem a adoração que eles estão atrás. É do personagem que tá ali. Uhum. Exemplo, é o do cantor, mano. O cara pode estar. Mano, eu vim aqui, o cantor, né, no caso, a banda. Vim aqui demonstrar, cultuar com vocês a Cristo, mas a pessoa não quer saber disso. Ela quer ver o Pra fulano. você ver, isso reflete até nos grandes pregadores. Sim. Porque ele não consegue chegar ao nível, entre aspas, que um ministro de adoração tem. Porque essa pessoa, ela tá viciada só na adoração. Você vai ver, a gente vai em uma grande conferência na Barra. Ano passado eu não fui, mas você vê, os anos que eu fui, eu observava isso. Tipo, tava na adoração, tinha um grande ministério de fora, a galera tava lá, chapando, a galera tava lá recebendo. Aí era só fazer a métrica, você saía, sei lá, na pregação, você saía pra ir no banheiro, alguma coisa assim. Olha como a praça de alimentação tava lotada. Olha como tinha um monte de gente do lado de fora conversando. Você tava sendo seletivo. Pô, como a galera tava lá tomando ali pelo café. artista. A galera usava o tempo da pregação pra tomar um café, mano. Pra sair pra tomar um cafezinho, pra beber uma água e ficar batendo um papo. Pô, mano, isso é loucura. Mas isso acontece muito. Justamente por essa questão de que, tipo, eu só quero a parte que eu não consigo ficar sentado ouvindo o cara falar. Eu só quero a parte da adoração. Isso é escravidão também. Sim. Com certeza. Sabe uma coisa que eu tava observando já há algum tempo? Nesse termo chapação, Uhum. que agora o crente usa, né? Adoração, chapação, tô ali chapado, tô ali embriagado da presença de Deus. Essa é Cara, nova pra mim. quem confesso. chapa? O quê? Quem chapa? Embriagado, nunca Não- Nossa, não já tinha ouvi ouvido? muito. Nunca ouvi, Quem é que chapa? É. O carro na parede. Caconheiro. Não, mas quem chapa é que tá bebendo muito. Chapô, que as pessoas falam lá fora. E quando você tá bebendo, você tá embriagado. Não tô dizendo que... A Bíblia até fala de nós ficarmos totalmente tomados pelo Espírito. Só que, por que a gente usa essa palavra? Vai ter hater que vai te chamar de religiosa. Sim, com certeza. Mas nem ligo. Eu não acho que a palavra seja adequada para o que a gente usa. Porque a maioria das pessoas que estão nesse transe, que fala que estão chapadas, na verdade elas estão ali num transe, só de ficar assim, ó. Pra você ver, uma vez eu até mandei um vídeo pra vocês, que a movimentação é sempre a mesma. Do cristão não, né? Do adorador que só adora no worship. São 3 tipos. Ou que fica assim, ou que fica assim. Qual que é o teu, Gabriel? Porque é sempre a mesma coreografia. E se Deus está derramando algo novo em cima de você, na sua vida, você tá sempre do mesmo jeito. Você tá adorando do mesmo jeito. E se Deus... Você tá aqui, ó. Começou uma música, você já fica assim. Não, aí, vamos supor, é isso aí. Aí vamos estar tocando uma música lá, nessa linha, aí a pessoa tá lá no transe dela. Mano, a música não mudou, a linha do culto não mudou. A mensagem não mudou. Mas o ritmo mudou, o BPM aumentou. Não, isso eu não quero. É celebração, né? Isso eu não quero. A gente falou sobre isso no episódio com a Karine, né? Isso. Do clímax falso. A Laura Salgueires fala muito sobre isso.
E as igrejas têm muito. Assistam o episódio da Karine Adoração. Muito bom. Do clímax, Vou perdeu? Vou Perdeu? comprometer vocês. E vamos deixar aqui, ó, o card aqui em cima. Tá aqui em algum lugar aqui. Coitado do editor. Vou deixar aqui, agora tá aqui. Agora tá aqui. Quero ver. Do nada aqui. Meu Deus. E aí, a gente falou sobre isso, sobre esse clímax falso, né? E que é uma coisa, é um outro ponto também que a gente falou um pouco, e que a gente pode, eu ia voltar pra gente falar mais sobre isso, que essa questão da escravidão, e a gente pode ter gente que é heresia falar isso, mas da escravidão da igreja com os seus membros também. Sim, mano. Da igreja, o Nick fala sobre isso lá fora, das igrejas lá fora. As grandes igrejas, elas são muito grandes hoje, porque grande parte delas agradam o público. Elas levam quem o público quer ouvir. É o que o Douglas Gonçalves fala, mano. Tipo assim, se você tá trazendo essas pessoas só pela arte da manipulação, mano, você tem que estar enxertando ali entretenimento pra ela o tempo todo, pô. Senão ela vai trazer novidade. Senão ela vai cansar, poxa, ali tem uma novidade pra mim. Vou lá, porque ela, tipo assim, piora na 10ª potência, elevada a 10ª, porque se ela chegou ali com o coração machucado e ela foi apresentada dessa forma da manipulação, olha só, isso aqui tá acontecendo, ela, na mente dela, aquilo ali vai ser o certo. E quando não tem, ela vai querer que a outra igreja que ela for tenha essa aí. O próprio Douglas Gonçalves já falou uma vez que ele entendeu que a igreja dele estava preparada para uma conferência isso. Quando foi alguém famoso na igreja. Acho que foi o Rodolfo Abrantes. Eu não lembro quem. A pessoa passou pelo corredor e ninguém virou pra falar com a pessoa. Ninguém quis tirar uma foto, porque tava todo mundo prestando atenção na pregação. Cara, isso não deve ser... Deve ser muito louco, mano. Então, assim, ele falou, agora eu sei que a minha igreja está preparada pra receber uma conferência. Nossa, conferência com grandes nomes. É muito louco, mano. Agora, eu ia falar uma outra coisa. Gente, eu estou abrindo os meus preconceitos. Me desculpe se você se sentir ofendido. Mas um outro preconceito que eu tenho é louvor comercializado que tem uma ministração no meio. Por quê? É certo ou errado? Não tô dizendo que é. Tô dizendo que é um preconceito meu. Por exemplo, tem uma música, aí Deus deu uma palavra naquele momento pro ministro, ele liberou a adoração, aí a música vai pro Spotify. Com aquela adoração. Cara, tu ouve a música já esperando o momento da ministração. Caraca, olha que poder, sentindo a presença. Pode sentir, pode não sentir, não é isso. Mas aquela palavra foi liberada para as pessoas que estavam ali naquele momento. Tem até acho que é Essa Casa é Sua Casa. Acho que é essa música. Que o cara, no finalzinho da música, tem uma ministração linda. E eu já vi pessoas ouvindo aquilo repetidas vezes, se arrepiando. Então, mas eu tenho duas visões sobre isso. Tenho duas visões diferentes. Eu tenho uma visão de que existe algo que de fato era para ser liberado para aquela igreja. Sim, e eu acho que a palavra do Senhor transcende. Ela pode alcançar gerações e gerações. Às vezes é algo que pode ser liberado para uma nação também. Mas eu tô falando no sentido de você ouvir a música, porque hoje eu vejo muitas pessoas já ouvindo a música, aguardando aquele momento. Elas escolhem no Spotify essa música porque tem uma ministração no final, entende? Que então, arrepia. Mas, tipo assim, pra mim, o erro não tá no ministro da banda. Não, de forma alguma. Mas sim na igreja na qual esse ouvinte pertence a não ensiná-lo, educá-lo o que é uma adoração. Sim. Eu já vi foi na Bethel, um culto da Bethel, que o pastor, antes do Ministério do Louvor, ele subiu, ele deu uma palavra do que é uma adoração. Tipo assim, ele deu a pregação foi antes do culto. O Douglas Gonçalves fala sobre isso. Ele fala, cara, ele ensinou pra igreja. Hoje eu vejo que a gente precisa retornar o que é uma adoração. Porque, beleza, vamos lá. A banda, o ministério constrói o louvor em 30 minutos. Tem que fazer isso aqui pra construir um momento ali pra pessoa se quebrantar e adorar a Deus junto com ela. Logo depois, mano, a igreja, tipo assim, mudou o cenário, tipo um teatro. Mudou a cena, tipo assim, o que você fez aqui acabou, agora tem isso aqui. Vamos agora pro talk. Vamos agora pra pregação. Mas, tipo assim, a pregação não tá conversando com o louvor. O talk não tá conversando com o louvor. O louvor não tá conversando com a ideia do culto. Mano, tipo assim... Não, e as mídias sociais, elas trouxeram também essa pressão sobre a igreja. Mas, te respondendo, o que você falou do seu preconceito, que eu entendo,
eu vejo como Deus pode fazer, tipo assim, ó, isso aqui é pra igreja, como o Gabriel falou, Sim. mas tipo assim, esse também, essa ministração tem que ser levada ao... Sim, não, eu acredito Só nisso. que O a ponto galera que eu que trouxe escuta, foi no sentido de eu ter de um quem tá vício. recebendo, né? Eu quero ouvir aquela palavra Sim, porque sim. eu acredito que Deus vai falar comigo através das palavras que o ministro falou naquele momento. E aí você sente arrepio, sente calafrio, chora. E às vezes, cara, é pura emoção. Sim, exato. Você tá preso Entendi. a algo que você já ouviu. E assim, você Você ouve... condiciona. Sim, você Isso- ouve várias vezes a mesma música. Isso são de modelos muito específicos. Porque você vai ter, por exemplo, se você botar a administração de um culto, como a Alex falou, um culto normal, cara, eu acredito, pode ser que não, mas eu acredito que aquela ministração Deus estava direcionando para pessoas que estavam naquele culto. Concordo. Mas por Não, outro lado... mesmo as pessoas que estão em live. Aham. Mano, a pessoa que está em live, mano, é pra aquele momento. Sim. Tipo assim, não, tem que estar na igreja. Não, pode. Às vezes a pessoa não pode. Sim. Então, Aí, por outro lado, tipo, a gente tem momentos que são proféticos. A Ana Paula Valadão, ela já falou sobre isso. Todas as vezes que ela foi gravar um Diante do Trono, um CD do Diante do Trono, os espontâneos eram coisas que Deus queria falar para a nação. Águas Purificadoras foi assim, Preciso de Ti foi assim. Outros espontâneos que vieram foi momentos que Deus estava liberando algo sobre o Brasil. Então, de fato, aquilo dali era para a igreja brasileira. Mas você não pode dizer que qualquer ministração aí, tipo, ela isso aí. é a mesma ministra. Vai ministrar no culto na Lagoinha à noite, você sente que, pô, aquilo dali era para você. Às vezes era para quem tava ali naquele momento. E amém. Se foi para você, amém. Mas vai pedir confirmação, irmão. Vai orar. cara, tipo assim, eu também vejo que, às vezes, vamos supor, o álbum do Morada, do Ele É, Uhum. a faixa Ele É uma ministração pra igreja ali, pô. Tipo assim, você vê que, eu não sei se foi gravado num culto, não sei lhe dizer, mas me parece que sim. Ele tá tipo assim, mano, ele é, sei lá o que, verdadeira, sei lá o que. Ele tá explicando pra igreja quem é Deus. Então, tipo assim, é algo que você entende, se você ela ouvir na casa dela, mano, tá falando sobre Deus. Agora tem ministração que, tipo assim, eu nunca ouvi, eu confesso, eu nunca ouvi numa música Spotify, algo do tipo. Algo centrado em uma região. Tipo assim, a igreja tá passando por isso aqui, sei lá o que, isso aqui. Não é a igreja no geral, mas a nossa igreja tá passando por esse momento. Eu acho, pô, já acho errado porque, logo que você falou, mano, não é pra todo mundo, é pra quem tava ouvindo naquele momento. Acho errada a comercialização, Isso aí. Essa Eu certeza tava que você assustado falou. contigo. O Gabriel tava falando sozinho assim, Não, porque eu tava raciocinando. eu tomei tava olhando susto. pra você, eu não vi. Essa certeza de que quem Deus é tá muito relacionado a essa questão da libertação também. A gente precisa entender, o cristão precisa entender que libertação não é apenas um sentimento. Libertação é uma afirmação. Você sabe que você é liberto. E por que você sabe que você tem liberdade em Cristo? Não é só porque você sente, mas é porque a sua identidade te afirma isso. Por isso que eu falei no início. Você precisa eu não entender. acho que o crente pode ser livre. O crente é livre. Sim. Você precisa ter o entendimento dessa liberdade. E se você não está tendo um entendimento dessa liberdade, isso já é um sinal de que você não está liberto. Porque a gente às vezes limita a libertação a um sentimento. Pô, preciso sentir. Mas o que é esse sentir? O que você quer sentir? A gente tem que sair dessa zona de que, irmão, o evangelho é só sentimento. Evangelho é só o que eu sinto. Evangelho não é o que você sente. Evangelho é aquilo que você tem certeza, aquilo que você sabe, aquilo que você afirma. Eu tenho certeza de que eu sou salvo em Cristo. Eu tenho certeza de que eu sou liberto em Cristo. Eu tenho certeza de que Jesus veio, libertou os cativos e eu fui junto nessa libertação. Então, assim, se isso gera dúvida no seu coração, você já bota em cash essa libertação aí. E é uma coisa, cara, que eu vejo falando de mercado cristão, se uma pessoa tem ela começa a ter essa visão, um grupo começa a ter essa visão, mano, pro mercado cristão isso não é legal. Porque não vende, pô. Tipo assim, como é que eu vou convencer uma pessoa que ela, não vou falar que ela tá amadurecida em Cristo, mas ela tá começando a entender o que ela é em Cristo, eu vou vender que ela precisa, tipo assim, ó, essa música aqui, ó, você é amada. Ó, essa música aqui, ó, nova, ela é você é amada. Essa música aqui, ó, você é escolhida. Essa aqui, ó, você pertence a você é princesa. Você é príncipe.
Então, tipo assim, poxa, como é que a gente vai vender isso? Que é, vou falar que é mais fácil ou mais difícil. Mas, mano, como é que a gente vai ver, como é que o mercado gospel vai vender isso se tá todo mundo saudável? Então é mais fácil eles, mano, só darem a papinha, que nem elas falou no início, dar a papinha, porque no primeiro momento de, tipo assim, não é de tristeza, mas de desânimo, ela, caraca, cara, quem eu sou? O primeiro momento que ela vai, pô, vou na igreja X, porque lá tem um pastor que fala, ele entrega tudo, chega lá, o cara não entrega nada pra ela sai vazia. Cara, o que tá acontecendo comigo? Será que Deus não me ama? Será que, tipo assim, Deus falou com todo mundo, mas comigo não falou? Tipo assim, será que eu tô errado? E essa é uma diferença também. A igreja, ela precisa entender duas coisas. Ela precisa entender, primeiro, o que Deus quer falar com a igreja é diferente do que a igreja necessariamente quer ouvir. Exato. Às vezes o que a igreja quer ouvir não é o que Deus quer falar com a igreja. E às vezes, ministros, pastores, pessoas que estão nesse lugar de levar a igreja à adoração ou a receber uma palavra, tem essa dificuldade. Até pastores de igreja às vezes tem essa dificuldade de entregar aquilo que Deus quer entregar à igreja. Por quê? Porque às vezes ele vê que a igreja às vezes está passando por uma crise, a igreja está desmoronando, a igreja está perdendo membro, e Deus está mandando dar uma palavra de exortação para a igreja. E ele não quer dar essa palavra de exortação, porque essa palavra de exortação pode esvaziar ainda mais a igreja dele. Mas é o que Deus está mandando ele fazer. Às vezes a gente se prende muito a querer agradar a igreja local. E aí a gente deixa de ouvir a voz de Deus. O que tá dando sucesso agora? O que a gente faz para trazer essa galera? Eu não tô falando que é errado ter estratégia, não. O céu é a favor de estratégia. Jesus é a favor de estratégia, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que Deus se move naquilo que Ele quer se mover e da forma que Ele quer se mover. Às vezes a gente entra numa onda muito de que, pô, tô perdendo membro, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um pós-culto então, maneiro? O que eu preciso parar de fazer? Então, tipo, preciso ter um pós-culto maneiro, vou ter um pós-culto maneiro. Não preciso trazer tal cantor, então vou trazer tal cantor. Não preciso trazer tal pregador, então vamos trazer tal pregador. A gente tá perguntando... Tem que trazer só pregador que arrasta, né? A gente tá... Ou então, tipo assim, exemplo, temos que... A igreja tá fria. Temos que trazer música e palavras assim, para esquentar a igreja. Pode ser na linha do coach, na linha do... A palavra do... Como é que é? Você vai vencer. A palavra exortação não existe. A mensagem da cruz não existe. É sempre o que tá girando em torno. Cara, não prega arrependimento. Poxa, Paulo, mas isso tá errado. Cara, é que a gente até já falamos aqui. Isso não é errado. E você vai vencer. É errado se você só prega isso. Não é errado. O entorno, isso não é errado. Mas a gente não prega o entorno, a gente prega Cristo, que é o centro. A partir do momento que a gente prega Cristo, pô, a gente vai entender que somos mais que vencedores. Sim. Então, tipo assim, tudo tá girando ali. A Bíblia fala sobre isso tudo. Só que, cara, quando a gente tira, a gente, tipo, desbalancia a Bíblia assim, tipo assim, não, Cristo agora não, vamos falar agora sobre o vai vencer. É adaptação, tá né? ligado? E essa... Não era adaptação a palavra que eu ia usar, mas isso é justamente o que aprisiona as pessoas. Porque você não dá um embasamento para ela entender quem ela é. E eu acho que liberdade tá diretamente ligada à falta de identidade. Sim. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não sou livre em Cristo. Como é que eu vou ter certeza da minha liberdade em Cristo se eu não sei quem eu sou? Cara, quem eu sou, e se quem você Cristo não é livre em Cristo, você não entende, tipo assim, mano, o que Cristo fez por você, da onde Ele tirou, qualquer sinal, ou então qualquer movimento de, olha só, Ele é um líder religioso brabo, você acaba aceitando qualquer coisa que Ele vai falar. Porque, tipo assim, poxa, isso aqui não é um copo vermelho, isso aqui é um copo azul. Poxa, Ele falou, pô, então é azul. Não, e também a falta de conhecimento bíblico. Exato. Porque se eu não conheço a Bíblia, o que qualquer pastor falar, eu vou acreditar. Exato. E eu vou abaixar a cabeça e a igreja e vou vai aceitar. pagar por isso. A igreja vai pagar por isso. A gente tem cristãos que são maturos? Temos. A gente tem cristãos que são rebeldes? A gente tem cristãos que são rebeldes. Mas a igreja precisa entender o papel dela também. O ministro, o pastor, ele precisa entender o papel dele também. O papel de que, tipo assim, eu tô aqui para pregar uma palavra. Se essa palavra vai agradar ou não, aí já é com o cara. Mas quando a gente começa a manipular essa palavra nesse sentido de que, tipo assim, eu vou pregar o que o cara quer ouvir,
Você é responsável pelas ovelhas que você está criando. Exatamente. Quando você é pastor, você foi confiado a você essas vidas. O pastor, o ministro, ele às vezes quer tirar essa responsabilidade dele também. Irmão, tua mão também tá ali. Tua mão também tá ali. Como é que essa ovelha foi criada? Como é que essa ovelha chegou na sua igreja e como é que você acompanhou o processo de transformação dessa ovelha? O processo de libertação dessa ovelha. Porque é o que a gente já falou até em célula. A gente já comentou sobre isso. Às vezes, a igreja brasileira tem muito essa cultura de vamos receber, mas a gente não vai tratar. Tipo assim, não trata as pessoas como ovelha, trata como um número. Tipo. Exato. Temos que crescer. E aí, essa pessoa, você não acompanha. Primeiro, você não acompanha se essa pessoa passou por um processo de libertação. Você não sabe como essa pessoa chegou na igreja e qual é a visão dela sobre a igreja. Você não sabe se você precisa desconstruir ou não a visão que essa pessoa tem sobre quem Deus é. Porque às vezes essa pessoa chegou na igreja num culto que de fato você estava pregando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus muda a vida, que Jesus liberta o cativo. Mas você acaba não pregando o Jesus juiz, o Deus juiz, o Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. E amém, você não falou isso no culto, mas depois você precisa apresentar esse Deus também. Falta tato da igreja de entender que a porta de abertura, a porta de entrada é uma porta de entrada. Contínua. As pessoas vão entrar, mas elas precisam estar ali ainda, elas precisam continuar. Cara, isso é tão perigoso porque se nesse do receber, ter sempre essa linha, aí vamos supor, chega o Gabriel, que sei lá, ele tem 1 milhão de seguidores. Amém. O Gabriel, pra mim, como líder, ele vai ser mais importante que você. Porque ele vai trazer muito mais números do que você. Então, tipo assim, você que tá... Não é você que tá sendo obediente pra crescer ali. Mas vamos supor, a Laís tá sendo íntegra no que ela tá fazendo. Chega o Gabriel, que tá faz a mesma função que você, mas chegou agora, que nem você falou, cheio de tipo assim, mano, o cara não se tratou em nada ainda. Mas não, pô, ele tem 1 milhão de seguidores. Vamos alavancar ele. Vamos trazer ele pra perto, pra ele, ó... Gente, o meu público agora também tá falando com vocês. Uma coisa que eu sempre falo é que excesso de liberdade sufoca. Eu vi uma influencer que eu acompanho que ela tem uma filha pequena e as pessoas começaram a perguntar por que você nunca grava vídeo com a criança? E ela falou, eu trato a minha filha como um ser humano, não como a minha filha. Eu não exerço um poder sobre ela, assim, uma ditadura sobre ela. Eu pergunto, quer gravar? Não, tudo bem. Você quer comer isso? Não, tudo bem. Porque a sua vontade. Cara, essa criança não tá sendo criada sobre regras. É perigoso. Quando ela crescer, ela vai estar tão livre, mas tão livre, que no primeiro não que ela receber, ela vai pifar. E isso acontece com o crente. Cara, foi que... É tanta liberdade que ele busca que quando ele encontrar essa liberdade, ele vai saber o que fazer. É igual o cachorro que corre atrás do rabo. É tanto tempo que tá sendo só, mas não, tá bom, isso aqui, pastor, só que não fala sobre isso, tá bom, não vamos falar. Cara, é tão mimada com o primeiro atrito. Tipo assim, não, isso não pode acontecer. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Já. Quando ele segura o rabo, ele fica com o rabo na boca assim. Aí ele solta. Não dói. Caraca, hoje é tudo na analogia. Não, ele solta. Ele fica sem saber o que fazer. E aí ele vai continuar andando. Sai sem rumo. Porque ele tá querendo tanto uma coisa, quando ele consegue, ele não sabe o que fazer. E eu vejo isso nas pessoas que buscam tanto essa liberdade. É muito louco. É muito rolê. Isso. Temos tempo ainda? Temos, pô. Tempo a gente tem, né? A noite inteira, né? Tempo a gente tem, pô. Agora, Temos depois que a gente entrou num certo ato do podcast, meu filho, que a gente rompeu a barreira de 1 hora. Uns 40 minutos. Foi mesmo. Eram 40 a 45 minutos, acabou. né? Mas é isso. Eu acho que a gente já falou tudo que deveria, talvez o que não deveria. Teve uma frase. Deveria sim, deixa Deus falar. Não, como é que é? Não tampa a boca. Não de cala... um profeta. Não é parada, é outro ditado. Profeta que fica calado morre. Engasgado. Não coloque sua lamparina debaixo da sua cama. Mas é isso. Nossa, depois fala de analogia. Mas é isso, gente. Muito obrigada quem chegou até aqui, quem ouviu até aqui. Essa é a oportunidade de você se analisar e falar, será que eu sou livre em Cristo ou será que eu só tô escravo do que a igreja me oferece? Vigia, varão. Vamos ser o centro de Cristo juntos. Vigia, hein? Não, vamos ser o centro de Cristo, não. Que Cristo seja o nosso centro.
Deu tan. Tela... Baixou um Vitor Azevedo aí do nada. Oh, meu Deus. Tá, Gente, tá bom. não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso É se aí, inscrever, galera. né? Não se esqueçam de se inscrever. Uma coisa muito importante, nós temos canal de cortes. Se você não quer assistir uma Aparecer aqui, hora ó. inteira... Aparece aqui. Eles estão botando tudo na conta do editor. Se você não quer se inscrever, não quer assistir uma hora de episódio, você pode assistir só os pedaços. A gente vai botar tudo lá no nosso canal de corte. Fica no card. Boa tarde. Siga a gente também no Instagram, por favor, que lá a gente vai colocar, a gente vai mostrar convidado, a gente vai mostrar todas as novidades que estão por vir. E é isso, gente. Rapaz, tamo junto. Beijo, até a próxima. Você poderia deixar um pouco de pipoca pra gente, Tá por tão favor? bom esse Obrigada. finalzinho. Tchau, gente. Tchau, Até hasta la semana vista. que vem. Ai, esse finalzinho de pipoca é muito bom.